Com isto, esta tarefa mover vai possuir as variáveis que ele precisava, as arrays que ele precisava, as subpastas e extensões, a pasta de origem, a pasta de destino. Ele já executou o teste de criar as pastas no destino. Maravilha! Então ele vai começar o seu trabalho. Sua primeira coisa é fazer um laço for. Um laço for nas pastas de origem, tá? Então ele pega a array pastas de origem, que contém no meu projeto a download e na segunda gavetinha a download 2. E salva isso na variável item da array pastas de destino. No primeira vez que passa o laço, ele pega a primeira gavetinha, a download. Beleza. Item 10, linha 10. Adicionar um contador. Olha só que legal, né? Que é este contador aqui. Aliás, não é este contador. Este contador aqui é o dos arquivos movidos, né? Organizados. Este contador aqui é o contador de pastas de origem, tá? Quantas pastas de origem ele vai fazer? Bom, no meu exemplo aqui eu estou usando duas, a download e a download 2. Então, o contador vai virar 1, tá? É a primeira adição do contador, o contador é 1. Tá bom. Aí ele vem um laço for. Outro laço for, um segundo laço for. Muito bem. Ele faz uma repetição, um laço dentro da array subpastas e extensões, igual lá no testar e criar as pastas, né? E salva no item da array subpastas e extensões. A primeira é apps, com A maiúsculo. Próximo, linha 12, variable set. Muito bem, criar uma variável chamada subpasta que vai ter o seguinte valor, o item das subpastas e extensões, que nesse momento é apps, com A maiúsculo. Mas só faça isso se ela iniciar com maiúsculo. Tá aqui, ó. Se esse item iniciar com maiúsculo. Ah, iniciou com maiúsculo? Tá bom. Então, crie uma variável subpasta, né, percent subpasta, com este item, que é a apps com A maiúsculo. Testar arquivo. Teste o tipo, né, se é diretório, se é file, ou se não existe. Testar quem? Muito bem. Testar a array subpastas, a array de pastas de destino, parênteses, contador. O contador está 1. Então ele vai testar a array pastas de destino 1. Quem é a posição 1 da array pastas de destino? É a download. Então testar o arquivo download barra a subpasta apps. Então ele vai testar a download barra apps. Salve o resultado em teste de subpasta, né? Então aqui neste resultado vai estar ou file, ou dir, ou vazio, não existe. Marcado para continuar a tarefa mesmo que tenha erro, porque ele pode não encontrar e dar erro. Linha 14. Muito bem. Se este item aqui não for maiúsculo, na primeira passada é maiúsculo apps, mas na segunda passada do for já não será, será APK. Se este item não for maiúsculo, tá? E se o teste do diretório, se o teste for diretório, e deve ser porque na tarefa anterior de testar e criar pastas, esse diretório foi criado, certo? Faça o quê? Vamos voltar aqui. Faça a linha 15, list files. Linha 15, list files, listar todos os arquivos da pasta de origem, que neste momento é download.
tá? Neste momento, o item da pasta de origem é download, é o primeiro item. A gente ainda está na primeira passada do laço for lá de cima. E procure pelo quê? Bom, ele vai ter que procurar arquivos dentro dessa pasta de origem, né? Procure por arquivos que sejam de qualquer nome, que é o asterisco, né? Asterisco significa qualquer coisa, ponto, esta extensão, que é a extensão que está neste momento, APK. Já estou na segunda passada do laço for. A primeira foi apps. Com A maiúsculo não bate, então ele vai para APK. Entendam, na primeira passada do for é maiúsculo, vai setar variável subpastas, com apps, mas não vai nem entrar nesse if aqui. Já na segunda passada vai ser APK. Tá? Muito bem. Salve esta lista de todos os arquivos .apk nessa variável. Lista de extensões conhecidas da array pastas de origem. Vai vir separadinho por vírgulas e coisa e tal, né? Cada gavetinha separadinha por vírgulas. 16. Um laço for, mais um laço for. Muito bem. Nessa lista que ele criou, eu falei, ele gera separados por vírgula, então é uma array. Crie um laço for com cada item dessa lista e salve, né, na item lista. A primeira passada, na primeira gavetinha, vai estar aqui dentro de item lista. Muito bem. Pegue este primeiro item, né, na primeira passada do laço for, e teste. Teste este arquivo, teste este item, também tipo, né? E salve em teste. Se esse teste for file, e se o teste da subpasta for dir, apps é dir. Faça o seguinte, copie da origem para o destino. Copie este item, que está na origem, copie para o destino. Está aqui, ó. Pasta de destino, número 1, que o contador ainda está em 1, e a subpasta. E delete da origem. Ó, delete a origem. Se erro não foi setado. Essa variável é uma variável interna local do Tasker. Ela indica se a ação anterior deu erro. Tá? Muito bem. Se não deu erro, delete. Aí sim, ele soma uma variável da quantidade de arquivos movidos, tá? Vai somar o valor 1, a quantidade de arquivos movidos. Esta variável não existia até agora. É aqui que ele vai começar a contar cada arquivo que ele copiou e deletou, né? Copiou para o destino e deletou da origem, ou seja, moveu. Cada arquivo que ele mover para depois gerar este contador aqui na notificação. Muito bem, isto para esse se aqui, tá? Se for file e se o teste da subpasta for dir. And if. And for. Tá? Se não for, não faça nada disso, passe para o próximo item. Pois bem, ele não vai achar um arquivo com extensão apps, com A maiúscula, apps. Não vai achar, não existe arquivo com essa extensão. Ele vai para o próximo item do laço for, deste laço for aqui. Item da array subpastas extensões, que é APK. É o segundo item. E aí ele faz variable set, ele testa de novo. Se for, se não for maiúsculo,
E se o teste da subpasta for diretório, listar, copiar, deletar. E ele fica fazendo isso para cada item das subpastas e extensões. Com isso, ele vai copiar e deletar a origem para todos os arquivos que ele encontrar, tá? Na origem. É isso. Ele faz o laço nas subpastas e extensões e faz o laço nas pastas de origem. Depois que ele termina de copiar e deletar, né, todos os arquivos, ele manda executar perform task o outros. E ele envia para o outros a array de pastas de origem e a array de pastas de destino, e ele espera receber de volta uma variável que é a quantidade de movidos do outros. Vamos ao outros, é o set. Melo, o que é esse outros? Bom, se ele não encontrar, se ele encontrar arquivos com extensões que ele não conhece, ele vai mover para uma pasta chamada outros, tá? Vamos lá. Bom, ele recebe aquele parâmetro 1 e parâmetro 2 e coloca os nomes originais de volta. Array pastas de origem, array pastas de destino. E aí ele faz o split para se tornar de fato uma array, porque ele recebe como uma frase, uma única variável. Beleza. Laço for. Na array pastas de origem, que é download e download 2, ele faz um laço for, salvando no item de array pastas de origem. Então o primeiro laço vai ser download. Muito bem. Adicionar um contador de pastas, né? O contador vai virar 1. List files na pasta de origem. Aí ele manda listar qualquer coisa. Tudo, ponto, tudo, tá? Asterístico, ponto, asterístico. Neste exato momento, os arquivos que ele reconheceu, ele já moveu. Só ficaram remanescentes os que ele não, porventura, não tenha reconhecido. Muito bem, ele faz esse list file e salva nessa variável, lista de extensões desconhecidas da array de pastas de origem. Tá? Isto vai virar uma array também. Se tiver muitos arquivos lá, serão separados por vírgulas. List file. E aí ele faz um laço for nessa lista. Tá? E aí ele pega o primeiro item e salva no item lista. Primeira gavetinha. Aí ele testa este primeiro item. Tá aqui, ele testa que tipo é. Tá? E salva no teste arquivo lista. Muito bem. Aí ele faz outro laço. Não, ele faz um if. Ele faz um if. Se esse teste for file, e certamente o é, copie o arquivo. Vamos olhar aqui dentro. Aqui. Copie o arquivo para aonde? Para a array pastas de destino, a posição do contador, que neste momento é o contador 1. Então, vai ser a primeira pasta da array, né? Pasta download. Barra outros. Muito bem. Delete este arquivo, né? Que dá origem. E adicione o contador, né? Adicionar um contador aqui. Some o contador um valor 1. Nessa variável, quantidade de movidos, outros. Legal. Fecha o if, fecha o laço, retorne para o pai essa quantidade de movidos outros. E o pai é o mover. Vamos voltar para o pai, mover. Tá aqui, perform task set, ele recebe de retorno essa quantidade de movidos, de outros. Muito bem, aí ele faz a soma do quantidade de movidos do mover com a quantidade de movidos do outros. Tá aqui, ó.
quantidade de movidos, mais quantidade de movidos do outro, do maths, mas somente some, né, somente adicione se essa quantidade de movidos outros for maior que zero. Por que isso, Melo? Se vier zero, deixa somar, ué. Pois é, mas se não moveu nenhum, a variável vem vazia, não vem com zero. A variável vem vazia, e quando ela vem vazia, ela vem com o nome dela. Aí ele vai querer somar número com nome, vai dar erro nessa tarefa. Próximo. Perform task 8, que é limpar os vazios. Vamos entender. Vá lá na tarefa filho, limpar vazios, envie para ela as subpastas e extensões, envie para ela também a array de pastas de destino. Como assim, Melo? Tem uma tarefa limpar vazios? Tem, vamos lá dar uma olhada. 8, limpar vazios. É pelo seguinte, vocês lembram que aqui no testar e criar pastas, ele testa as subpastas e extensões que são maiúsculas e cria todas elas. Todas que forem maiúsculas, ele cria. Todas. Depois ele vai promover, aí move os arquivos para dentro das pastinhas. Mas isso foi até uma coisa que o senhor Diego sugeriu. Ele falou, Melo, mas é chato porque ele cria um monte de pastinhas e para arquivos que eu nem tenho, nem nunca vou usar. Torrent, por exemplo, eu nem nunca uso. Aí ele fica lá, aquela pasta torrent, sem arquivo lá dentro, e vai ficar pro resto da vida lá. Eu pensei, é verdade, né? Poxa, podia deletar as pastas que estão vazias. Então tá bom, então vamos deletar, limpar vazios. E é isso que ele faz, ele recebe a parâmetro 1 e a parâmetro 2, coloca de novo os nomes no lugar, faz o variable split para se tornarem realmente arrays, né? Como eu já expliquei. E aí vem um laço for. Muito bem, ele pega a array de pastas de destino, cada item da array de pastas de destino, e coloca aqui nesta variável do laço for, item da array pastas de destino. A primeira pasta de destino é a download. Depois ele faz outro laço for das subpastas extensões. Está aqui, da array subpastas extensões e da pasta outros também. E salva no item. Então, o primeiro item vai ser apps. Aí ele deleta o diretório apps. Olha que interessante. Ele deleta o diretório apps, né? Que é o item da array pasta de destino, que neste momento é o primeiro item, que neste momento é download, barra o item da array pastas subpastas extensões, no primeiro item é apps. Ele deleta a pasta apps se este item for maiúsculo. Melo, mas espera aí. E se lá dentro de apps tiver arquivos? Aí ele não deleta. O deletar diretório, ele não deleta se o diretório tiver arquivos dentro ou tiver outros diretórios dentro, tá? Ele só vai deletar se você marcar o recursivo, mas que não está marcado, de propósito, tá? Ele vai conseguir deletar se tiver vazio. Se tiver conteúdo dentro, ele não vai deletar porque eu não marquei o recursivo. Fecha for, fecha for. São dois for, são dois for. Aí ele volta para o pai, que é o mover, né? Vamos lá. Lá no final, tá aqui, perform task. Ele não retorna nenhuma variável, não importa. Muito bem. A mover acabou retornando para o pai da mover a soma lá da quantidade de arquivos movidos para gerar aqui essa notificação. E quem é o pai da mover é a 01, é a entrada. Tá aqui, ó, mover. Aí ele volta para o pai
com essa quantidade aqui, ó, quantidade de movidos. Muito bem. O que ele faz com isto? O pai diz para executar a última tarefa, a 9. A 9 que é notificar, né? Prioridade. E envia para esta tarefa filho o parâmetro 1, a variável quantidade de movidos, que ele acabou de receber da mover, não é? Tá? Mas ele só faz isso, ele só perform task, ele só executa essa tarefa se a quantidade de movidos for maior que 0. É a mesma história que eu comentei ainda há pouco. Se ele não moveu nada, porque ele faz a cada 12 horas, né? E de repente ele não encontrou nada para mover. Essa variável vai chegar aqui no pai com o nome da variável. Não chega com o valor 0, chega com o nome da variável. A variável não foi alterada, então é uma variável que não tem conteúdo dentro, tá? Então eu só mando executar a tarefa de notificar, que é essa tarefa que cria essa notificaçãozinha aqui, se a variável for maior que 0. Vamos olhar esta task número 9. Notificar. Muito bem, ela recebe na parâmetro 1, então ela nomeia novamente, né, quantidade de movidos, ela cria a variável quantidade de movidos novamente, e ela dá um say nessa quantidade de movidos com o seguinte texto: total de arquivos organizados. Aí vem a quantidade de movidos, tá? No stream notification, pitch 4, speed 8, aí vai do gosto de cada um. Continue tarefa imediatamente, continue tarefa após erro, mas não vai dar erro. Mas, em todo caso, se você não tiver um mecanismo de voz, pode dar erro. E aí vem o notificar, tá aqui, notify. Esse notify é essa ação, né? Adicionar alert notify. É essa ação aqui, tá? Vamos olhar o Notify. O Notify tem o title, o título de organizador de arquivos. Está aqui o título, organizador de arquivos. Tem um texto, total de arquivos organizados, 2 pontos, a variável. Vamos olhar. Total de arquivos organizados, 2 pontos, a variável. A variável que ele recebeu no parâmetro 1 e que ele renomeou para a quantidade de movidos. Ícone, você escolhe o ícone, né? Eu escolhi um ícone de pastinhas assim, de itens, tá? Você escolhe o ícone, você clica aqui, built-in icon, pode ser. E aí você escolhe um ícone aqui. Permanente não mexo em mais nada aqui. É isso. É só isso. Ah, muito fácil. Eu desliguei o profile aqui para ele não executar enquanto a gente tava dando aula, né? Sei lá, vai que calha. Mas é isso. Vamos botar para executar de novo? Vamos. Vamos lá nas minhas pastas. Vamos deletar tudo. É a minha download, né? Apagar. A download 2 também vou apagar. Muito bem. Eu tenho aqui uma download backup. Selecionar tudo. Copiar. Vou jogar na download 2. Colar. E a download puro, não vou botar nada. Não vou colocar nada, vou deixar só na download 2. Então tem APK, tem PDF, tem zip, legendas, zip, GIF, torrent. Vamos lá, vamos executar. Vamos ver a magia. Então, ó, o organizador de arquivos, 26, posso jogar fora. Vou na tarefa principal, que é a entrada, né? Aqui em Profile ele já diz isso, a entrada. E dou play.
Vamos aguardar. Total de arquivos organizados, 21. Ah, que bonitinho. Vamos ver a notificação. Olha lá, 21. Atualizo aqui. Ah, criou as pastinhas direitinho. Que maravilha. Viu? Tudo funcionando. Aliás, a gente podia testar, olha só, aquela função que a gente fez de excluir as pastas que não foram necessárias. Vamos jogar fora e vamos fazer só alguns arquivinhos só. Sei lá. MP4 e JPEG. Tá bom. Colar. Ele vai criar todas as subpastas e depois vai limpar as vazias. Tá bom? Vamos lá. Total de arquivos organizados, 2. 2. Ah, lá, ó. Viu? Ele criou. Ah, que maravilha. E ele vai e limpa as pastas vazias. Não, beleza? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esta aula. Pediram pra caramba esta aula. Essa aula foi a mais votada da enquete, né? Nós temos uma enquete frequente, né? Perguntando pro pessoal que aula vocês gostariam e tal. E essa foi, de longe, a mais votada. E que me preocupou muitíssimo porque é uma aula difícil, né? Muito intrincada a lógica disso aqui. Eu até tentei inicialmente criar do zero o projeto numa aula, mas eu demorei 1h20 só para fazer as primeiras tarefas. Fazer explicando, né? Então acho que dessa forma aqui ficou melhor. Senão ninguém ia aguentar. Já tem bastante tempo a aula, inclusive, não é? Bom, é isso, gente. Eu agradeço a quem conseguiu cumprir o desafio de assistir a aula inteira até agora. Agradeço. Agradeço a minha equipe de diretoria, excelente equipe. E eu me despeço de todos. Vão para as nossas mídias sociais, temos Facebook. Procure a gente. Venha se divertir conosco com este aplicativo fantástico, Tasker. Tá bom, gente? Um forte abraço. Tchau, tchau.